Tudo começa quando o pai do jovem arranja um casamento para ele com a arquiduquesa Valdrova. Seu pai afirma com firmeza que tem certeza de que o jovem sabe muito bem o que essa decisão significa. Para Ferda Rosnova, receber a notícia desse noivado com o arquiduque parecia um pesadelo terrível. Para o protagonista reagir desse jeito, a mulher deve ser incrivelmente simples. Para qualquer nobre, essas palavras eram o equivalente a receber uma sentença final, deixando apenas duas escolhas. Ele poderia recusar o casamento e ser expulso, ou aceitar o acordo e acabar completamente arruinado. Mas, no fundo, ele realmente só queria se sentir parte daquela família e ser aceito por ela. Os serventes constantemente zombavam dele por treinar sem nenhum talento, chamando o jovem de doentio e patético. Absolutamente ninguém ficou do lado de Ferda, mas ele suportou toda aquela zombaria e silêncio. Mesmo com tudo contra ele, o jovem continuou empurrando para frente e tentando dar o seu melhor todos os dias. Ele sempre olhava para o pai, esperando ver algum sinal de orgulho ou reconhecimento. No fim, seu maior desejo era simplesmente ser reconhecido e valorizado pela própria família, até que um de seus irmãos apareceu para zombar dele, perguntando se ele tinha perdido a cabeça ao começar a treinar. Ferda acabou derrotado e humilhado no chão, sendo dito que ele nunca teve o direito de tentar ser um cavaleiro. Para piorar as coisas, ele até foi chamado de um imundo desprezível. Tudo o que ele queria era ser aceito pela família. Mas olhando pela janela, ele viu que a realidade era completamente diferente. Seu pai simplesmente virou as costas e se afastou da janela, mostrando que não se importava nem um pouco com ele. Naquele momento, Ferda percebeu que todos ali já tinham virado as costas para ele havia muito tempo. De volta ao escritório, o jovem reúne coragem e informa ao pai que decidiu deixar a família de vez. Seu pai apenas olha para ele com um olhar completamente frio, sem mostrar reação ou afeto algum. O homem concorda friamente, e logo Ferda se encontra do lado de fora dos portões da mansão, no meio da noite. Seu pai ainda avisa cruelmente que, a partir daquele momento, ele não é mais parte da família Rosnova. Ferda começa a tremer de raiva, lembrando que o pai sabia perfeitamente o quão duro ele estava trabalhando. Consumido por uma raiva incontrolável, seus olhos brilham com uma sede aterrorizante de vingança. Ele jura para si mesmo que nunca, sob nenhuma circunstância, seria capaz de perdoar o pai pelo que ele fez. Nesse momento, um misterioso círculo de magia vermelha aparece ao seu redor. Reagindo a todas essas emoções intensas, ele promete fazer o pai se arrepender de tê-lo descartado, despertando como mago naquele mesmo dia. Ferda tinha acabado de despertar seus poderes mágicos com apenas 18 anos de idade. No entanto, outros aprendizes zombam dele enquanto está no chão, dizendo que ele era velho demais para querer ser um mago. Eles riem, perguntando se ele sequer tem cérebro para compreender magia. Como todos usam energia interna como base, Ferda ignora as piadas e libera uma quantidade absurda de mana, que deixa os garotos absolutamente apavorados. Um círculo vermelho aparece e ele revela que sua mana é alimentada puramente pelo seu ódio e desejo de vingança. Com toda essa energia sombria acumulada, o jovem causa uma explosão massiva no local. Ferda percebe que quanto mais ele odeia alguém, mais forte seu poder mágico se torna. Após alcançar o sexto círculo mágico com seu ódio, sua única tarefa restante era voltar para a mansão Rosnova. Ele usou seus novos poderes para fazer os servos que costumavam humilhá-lo se destruírem sem piedade. Depois disso, Ferda fez seus dois irmãos mais velhos se odiarem profundamente. Ele observou atentamente enquanto os dois lutaram até se arruinarem completamente no chão. Finalmente, ele enfrenta o próprio pai, o homem que mais odiava, que implora desesperadamente por um fim para o seu sofrimento. Ferda diz ao pai para olhar bem para a ruína da orgulhosa família Rosnova que ele mesmo construiu. O homem perde completamente a cabeça ao ver aquele pesadelo absoluto se desenrolar diante de seus olhos. Com isso, absolutamente tudo ligado à família Rosnova desapareceu do mundo. No entanto, aquela vingança realizada ainda não parecia ser suficiente para acalmar seu coração. Várias pessoas influentes e poderosas se uniram com suas espadas para tentar detê-lo a todo custo. Elas o cercam e o declaram o maior inimigo público de todo o continente, prometendo levá-lo à justiça. Mas ele sobrevive mais uma vez e alcança o oitavo círculo mágico, o nível mais alto que um humano pode possivelmente atingir. Ferda se torna um arquimago, sabendo que as pessoas ainda o desprezam e virão atrás dele em busca de vingança um dia. Por causa disso, ele precisa alcançar o nono círculo, o reino de um semideus, para obter poder absoluto. Pesquisando em livros antigos, ele finalmente encontra o último ingrediente necessário para chegar lá. Ao ver a página do livro, ele se pergunta se aquilo era apenas uma brincadeira cruel do próprio destino. O último ingrediente de que ele precisa tão desesperadamente é o coração do dragão vermelho, o arquiduque Valdrova.
O dragão fala sobre como o destino realmente adora pregar peças e ser extremamente irônico. Ela acha inacreditável que a mesma pessoa com quem deveria se casar no passado seja exatamente a mesma que apareceria agora, tentando tirar sua vida ali mesmo. Ferda cospe sangue e cerra os dentes, visivelmente exausto de todo o combate e furioso. O jovem diz ao tirano Valda para simplesmente aceitar seu fim e terminar logo com aquilo. O dragão diz que sabe que as pessoas a chamam de tirana, mas pergunta a razão de tanto ódio. Ela explica que sempre viveu isolada de todos e nunca entendeu por que os humanos a odiavam furiosamente, questionando se ele realmente acreditava que ela não fez nada de errado com ele. Ele grita que a obsessão dela em encontrar um noivo foi o que o levou a ser expulso da própria família. A criatura pergunta, confusa, se aquilo é realmente culpa dela, e ele confirma com absoluta certeza. O jovem reclama que a ganância de um dragão selvagem desejando um parceiro humano acabou arruinando sua vida. Ouvindo toda a explicação, a criatura apenas diz que finalmente entende o que aconteceu. Diante dessa resposta calma, Ferda fica desconfiado, sem entender o que acabou de acontecer, mas decide ignorar isso, já que a pausa lhe deu tempo suficiente para reunir sua mana. O dragão então se prepara para atacar e avança com a garra em direção ao protagonista. Assustado, Ferda tenta se defender usando sua barreira mágica. Um golpe devastador atinge e sangue começa a escorrer pelo rosto do protagonista, mas para sua surpresa, era o sangue do dragão, que começa a rasgar o próprio peito com as garras. Ferda fica completamente horrorizado e confuso, sem entender por que ela está se machucando daquele jeito. Ela então pergunta se sua magia realmente exigiu o coração de um dragão para funcionar. Desesperado, ele percebe que ela quer destruir o próprio peito e grita para que ela pare imediatamente. Pouco a pouco, ela começa a abrir o peito. Ferda corre contra o tempo para detê-la, porque aquele coração é sua única chance de evoluir sua magia. Ele lança um feitiço para tentar detê-la. O ataque acerta bem no centro, e o imenso dragão começa a cambalear para trás com o golpe. Ferda grita em pânico ao ver as garras dela continuando a apertar a área do peito. Quando o dragão desaba, o jovem se pergunta em desespero o que pode ter acontecido com o precioso coração. Ele foca sua visão e percebe o reflexo de um intenso brilho dourado em seus próprios olhos. Para o alívio de Ferda, o precioso coração do dragão permanece perfeitamente intacto diante dele. A criatura calmamente diz para que ele leve o coração, deixando o jovem confuso com sua ação. Ele pergunta por que ela faria isso, já que poderia simplesmente ter tentado derrotá-lo em combate. Ela revela que fez isso apenas porque percebeu que sua própria existência trouxe sofrimento a ele. Pobre tirana, eu realmente senti muita pena dela. O dragão começa a relembrar todo o seu passado solitário e doloroso nas profundezas. Valdrova confessa que sempre odiou a si mesma e o sangue violento que corria por suas veias. Ela detestava profundamente o desejo incontrolável de causar destruição sem motivo algum. Aquela versão monstruosa e descontrolada de si mesma era algo que ela não conseguia suportar enfrentar. No passado, sempre que ela assumia sua forma humana, sua presença causava medo e caos por onde quer que ela fosse. Ela sabia muito bem que sua mera existência já era suficiente para aterrorizar as pessoas ao seu redor. Ela se arrepende de ter sonhado com a felicidade, sabendo que seu desejo tolo acabou fazendo muitos sofrerem. Uma lágrima sincera começa a cair do imenso olho do dragão derrotado, em meio à escuridão. Já que todos sofreram por causa dela, ela espera que ele possa encontrar a felicidade através do seu sacrifício. Com isso, a criatura gigante finalmente se esvai e cai sem vida no chão escuro. Ferda sente um aperto estranho no peito e se pergunta que tipo de sentimento era aquele. O jovem fica bastante irritado que uma vitória tão desejada esteja deixando um gosto tão amargo. Ele grita de frustração que o dragão tentou mexer com a cabeça dele até o último suspiro. Ferda tenta se concentrar em seu objetivo principal, lembrando que o nono círculo está bem à sua frente. Ele então ergue o coração brilhante do dragão para finalmente obter todo o poder absoluto. Ferda pensa que, se conseguir absorver tudo de uma vez, finalmente será capaz de superar os limites da própria humanidade e conseguirá renascer neste mundo como um semideus poderoso e temido. Uma explosão gigantesca de luz e poeira consome violentamente toda a área. De repente, o cenário muda completamente, e ele se encontra flutuando, nu, em um vazio imenso e escuro. Ferda se pergunta o que está acontecendo ali, já que havia consumido o coração do dragão perfeitamente. Mas a sensação do jovem naquele momento é como afundar cada vez mais fundo em um pântano sem fim. Ele começa a questionar se aquela queda infinita é apenas um efeito colateral da absorção. Nesse instante, uma onda avassaladora e incontrolável dos sentimentos de outra pessoa invade sua mente. Um forte raio de eletricidade mágica atinge a cabeça do jovem bem no meio da escuridão. Com isso, Ferda percebe, em choque, que aquelas memórias e sentimentos na verdade pertencem a Valdrova. Ele finalmente consegue ver a verdade e entender o que se passava na mente daquela criatura. Ele vê um desespero antigo e profundo que faz o seu próprio parecer insignificante, mas também uma solidão muito suave.
Ferda percebe que toda a raiva e o ódio que alimentaram sua jornada para tirar a vida dela eram dolorosamente pequenos, e ele se pergunta em lágrimas o que foi aquilo que ele acabara de fazer. O jovem questiona o que ele realmente queria tanto: se tornar um arquimago, conseguir vingança, ou se tornar um semideus. Nesse momento ele se lembra de quando era apenas uma criança pequena, desenhando sozinho em uma mesa. Ele percebe que a resposta para essa pergunta sempre foi um não absoluto. Ele só queria desenhar sua própria família unida em um pedaço de papel e ser aceito por ela. Seu verdadeiro e único desejo era conseguir construir uma família simples e viver em paz. Lembrando, forma humana de Valdrova. Ele se pergunta, com grande tristeza, se ela compartilhava exatamente do mesmo sonho simples que o dele. O mago percebe que toda sua busca por poder e vingança não fazia absolutamente nenhum sentido. A tirana já havia desaparecido por suas próprias mãos, tornando sua grande conquista completamente vazia. Lágrimas sinceras, cheias de arrependimento, começam a escorrer pelo rosto do jovem mago. Ele se lembra de que a única magia que um mago do nono círculo pode conjurar é o feitiço do desejo. Mesmo pensando que tudo é em vão, Ferda decide conjurar a magia final no meio daquele círculo brilhante. De repente, o jovem ouve uma voz familiar chamando seu nome e abre os olhos, surpreso. Olhando ao redor, percebe que está de volta ao escritório luxuoso da mansão de sua família. Diante dele está seu pai, Arenal Rosnova, repreendendo-o por estar distraído enquanto os dois conversavam. Ferda se lembra de que aquele homem tinha perdido a cabeça antes de morrer e começa a suspeitar exatamente de que dia poderia ser aquele. Seu pai repete a mesma frase, dizendo que seu casamento arranjado com o arquiduque Valda já foi decidido. O homem continua dizendo que tem certeza de que o jovem sabe muito bem o que essa decisão significa. Seu pai começa a avisar que, se ele escolher recusar o noivado com o arquiduque, a família Rosnova tomará providências. Ferda dá um passo à frente e percebe, completamente chocado, que realmente conseguiu viajar de volta no tempo. Ele interrompe o homem com firmeza e diz, com grande convicção, que entende tudo perfeitamente. Ferda jura que não vai fugir dessa vez e anuncia formalmente que aceita o noivado com o arquiduque Valda. O segundo filho da família, Rukan Rosnova, fica extremamente chocado ao ouvir que o irmão aceitou o noivado. Rukan pergunta ao servo se ouviu direito, porque seu irmão não é do tipo que caminharia voluntariamente para a própria ruína. O mordomo explica que Ferda deve partir em breve, mas dispensou todos os servos e se trancou no próprio quarto. Rukan sorri com maldade e decide fazer uma visita para zombar do rosto desesperado do irmão mais novo. Enquanto isso, dentro de seus aposentos privados, Ferda caminha calmamente de um lado para o outro. De repente, Rukan chuta a porta, abrindo-a com força, gritando e perguntando furioso por que ele ainda não foi embora. Mas, ao olhar para dentro do quarto, o irmão mais velho fica com uma expressão de absoluto espanto e surpresa. Ele fica chocado ao ver o mais novo se vestindo calmamente, já que tinha certeza de que o encontraria chorando de medo. Ferda olha para ele calmamente e questiona a falta de educação do irmão por invadir o quarto sem bater. Vendo Rukan surpreso por ele estar se vestindo sozinho, Ferda explica que dispensou os servos para se acostumar a não ter ajuda. Rukan fica desconfiado com essa mudança drástica e pergunta se ele realmente entende o significado do noivado. Ferda responde com total calma que sabe muito bem. Basicamente significa ser expulso da família. Rukan ri nervosamente e diz que, na verdade, ele vai se arruinar, perguntando se ele sabe por que a posição de noivo está sempre vaga. Com uma expressão extremamente fria e determinada, Ferda simplesmente responde que está plenamente ciente de tudo. No passado, o primeiro noivo de Valdrova foi o terceiro príncipe do Império. Ele era o homem perfeito por causa de sua inteligência e beleza, chegando até a recusar o trono para se candidatar ao noivado. No entanto, apenas um dia depois de chegar ao território para o noivado com o dragão, o homem apareceu em um estado deplorável, com os olhos completamente paralisados. Ele havia sido violentamente espancado, ao ponto de estar à beira da destruição no chão. O Khan aponta para Ferda e pergunta se ele realmente acha que vai sobreviver a algo que nem mesmo o príncipe conseguiu suportar. Logo depois, ele dá de ombros, dizendo que não vai impedir um tolo que quer caminhar direto para as garras do dragão. Mas seu irmão o ameaça, avisando para nem pensar em fugir, ou ele mesmo tiraria a cabeça de Ferda antes que Valdrova pudesse fazê-lo. Ferda olha para ele com desdém e diz secamente que seu irmão mais velho deveria aprender a se controlar melhor. Ele joga na cara de Rukan que todo mundo já sabe sobre os olhares que ele continua dando à esposa do irmão mais velho deles. O irmão tenta atacá-lo com ódio, mas Ferda avisa, com deboche, que ele terá que segurar sua vontade de golpear. Ele sorri e comenta que seu rosto é valioso demais agora para permitir qualquer tipo de machucado, dizendo que a jornada até o território do dragão será longa. Ferda se despede calmamente e segue para a carruagem. O velho mordomo de meia-idade começa a chorar pesadamente em um lenço durante a partida do jovem. O servo diz, entre lágrimas, que foi uma honra absoluta servir ao jovem mestre durante todos aqueles anos. Ferda sabe que isso é mentira, porque se fosse uma honra de verdade, ele não teria envenenado sua comida antes. Ele se lembra de que, na infância, achava que era naturalmente frágil, não sabendo que nem mesmo os servos estavam ao seu lado.
Apenas ao se lembrar daquele tempo sombrio, o jovem sente um profundo nojo e uma forte vontade de torcer o pescoço do mordomo. No entanto, ele apenas coloca a mão no ombro do servo e o agradece pelo trabalho duro durante tanto tempo. Ele comenta ciniamente que não deve ter sido fácil aguentá-lo por anos, deixando o mordomo tenso com o comentário. Ferda pede ao servo que cuide bem de sua antiga família em sua ausência, e finalmente entra na carruagem, sentando-se lá dentro. Ele percebe que sua mente está em paz, talvez porque já tenha cobrado sua vingança de todos em outra vida. Ele descansa a cabeça e observa silenciosamente toda a bela natureza passando pela janela. Ferda sente que toda aquela fúria incontrolável e a sede insaciável de vingança desapareceram do seu peito para sempre. O jovem reflete que a magia vermelha baseada em ódio, que costumava usar, agia muito como uma substância. No começo era algo muito emocionante, mas, conforme seu corpo criava tolerância, o poder escapava do seu controle. Aquela força sombria tinha se tornado uma verdadeira toxina para sua mente e sua própria alma. Quando a loucura tomava conta de seu corpo, tudo ao seu redor parecia extremamente emocionante e eufórico. Mas agora, Ferda sabe muito bem que não quer mais viver de um jeito tão destrutivo e vazio como antes. Para ele, sentir essa paz e esse silêncio depois de tanto tempo estava se mostrando algo muito agradável. De repente, a jornada chega ao fim, e o cocheiro anuncia em um tom bastante assustado que eles finalmente chegaram. Uma placa de madeira no meio das florestas avisa que o território do Duque começa ali, e que a entrada é estritamente proibida. O jovem desce do veículo e se senta calmamente em cima de sua mala de viagem para esperar. O cocheiro sai às pressas, gritando de longe que espera que o jovem mestre consiga ficar seguro e saudável. Ele pensa que é bom não estar sendo observado, mas imagina que precisará usar feitiços simples de quarto círculo caso algum monstro selvagem apareça. Nesse momento, o vento sopra com mais intensidade e traz algumas folhas, chamando imediatamente a atenção do jovem. Ferda foca sua atenção na floresta e percebe a silhueta misteriosa de uma garota escondida entre as plantas. A jovem mulher, em um uniforme de criada, se aproxima e se apresenta formalmente como Huri, serva leal de Valdrova. Ela pergunta se ele é o jovem Ferda Rosnova, e o jovem confirma calmamente sua própria identidade. Huri faz um gesto com a mão, indicando que o acompanhará e o guiará no caminho até o castelo. Os habitantes do Império Arcan se orgulhavam de seu suposto poder absoluto, ignorando as falhas de sua própria nação. No extremo leste do continente, encontra-se a perigosa Terra dos Demônios, um lugar cheio de monstros impossíveis de domar. No entanto, foi o terrível dragão vermelho Valdrova quem conseguiu deter o avanço das bestas e controlar toda a fronteira. Ferda pensa que é injusto que ela tenha uma reputação tão ruim, já que foi ela quem construiu a única linha de defesa daquele lugar perigoso. Enquanto lobos os cercam na floresta, ele se lembra de que as pessoas sempre inventavam calúnias dizendo que ela estava criando um exército de bestas. No entanto, todos aqueles covardes mentirosos não teriam a menor coragem de dizer nada na frente do imenso dragão. Percebendo a preocupação do jovem com os monstros ao redor, Huri se vira e diz para ele não se preocupar. Ela usa uma magia leve de proteção ou cura e garante que as bestas não os atacarão de forma imprudente enquanto ele estiver ao lado dela. Ele pergunta quanto tempo de caminhada ainda resta, e ela diz que levará 2 horas, o que o faz questionar como ela chegou tão rápido até ali. Com total naturalidade, Huri conta que, se estivesse viajando sozinha e decidisse voar, a viagem levaria apenas 10 segundos. Ferda percebe que, exatamente como suspeitava, ela não é uma criada comum. Huri é uma dragão-cria de alto nível, com força física e mágica inatas, escondendo os chifres e a cauda dos humanos. Sabendo disso, o jovem finca seu bastão de madeira com firmeza no chão, de forma bastante determinada. Ele sugere voar até a toca, mas ela contra-argumenta perguntando se teria que carregá-lo nos braços o caminho todo. O jovem diz que consegue lidar com o voo sem problemas, mas Huri responde diretamente que simplesmente não quer carregá-lo. Os dois acabam em silêncio absoluto no meio do caminho pela floresta densa. Ele sugere descansar um pouco, mas ela diz para ele continuar andando, porque a senhora dela já está esperando sua chegada. Ferda faz uma cara de desânimo, percebendo que terá que suportar toda a caminhada apesar da exaustão. O jovem reflete, para si mesmo, sobre como o caminho até o casamento realmente nunca é uma tarefa simples. Depois de caminhar bastante, a criada finalmente bate na porta enorme do castelo do território. Ela anuncia em voz alta à sua senhora que o noivo dela finalmente acabou de chegar ao local. Ferda sente uma pressão absurda vindo de dentro e fica espantado com a presença imensa do dragão. Huri diz para ele esperar ali enquanto ela entra para levar a mensagem, mas o jovem sugere falar cara a cara. A serva o encara com fúria, perguntando se alguém da posição dele acha que tem o direito de ver a duquesa em pessoa.
Pouco depois ela volta para fora, anunciando que entregará a mensagem oficial da duquesa Valda. A criada parabeniza o jovem, em nome de sua senhora, por ter vindo tão longe, mesmo conhecendo a severidade dela. No entanto, logo avisa que a duquesa não tem o menor desejo ou interesse em levar adiante um noivado forçado. Ao ouvir a ordem para ir embora, Ferda se surpreende por ser mandado de volta depois de toda a jornada. Ele pensa que se estivesse em sua vida passada, teria aceitado a oferta de ir embora naquele mesmo instante. No entanto, ele agora é uma pessoa muito diferente, e estar ali no castelo hoje é inteiramente escolha dele. Ferda declara com firmeza que não tem intenção de voltar atrás e deseja muito seguir com o noivado. O jovem pergunta se ela não vai entregar sua resposta à senhora dela, fazendo a serva aceitar com relutância. Logo depois, Huri reaparece, segurando com firmeza um saco muito grande e pesado, cheio de moedas de ouro. Ela coloca o saco no chão, dizendo: "A duquesa elogia sua coragem e oferece essa riqueza, caso precise." A serva explica que o dinheiro é para ele reconstruir sua vida em outro lugar, mas Ferda olha para toda aquela fortuna e declara que não tem o menor interesse em poder ou riqueza. O jovem estende a mão calmamente e começa a revelar qual é o seu verdadeiro desejo ali. Ele declara com determinação que seu único interesse é cumprir o noivado com o Duque Valdrova. Ouvindo toda essa persistência do jovem, Huri fecha os olhos e solta um suspiro profundo de raiva. De repente, tomada por uma fúria repentina, ela cerra o punho com força e desfere um golpe no ar. Ela aponta o dedo para Ferda e exige duramente que ele deixe aquele lugar de uma vez por todas. Ferda comenta que a resposta foi curta demais para vir da duquesa, e ela confessa que aquelas palavras são dela mesma. Seus próprios chifres aparecem em sua cabeça, e suas unhas crescem como garras afiadas enquanto ela faz uma ameaça direta. Huri libera toda a sua aura mágica verde e monstruosa, finalmente revelando sua imensa cauda reptiliana. O jovem tenta se proteger contra o terrível vendaval, percebendo que aquilo é o pavor aterrorizante do dragão. Ela o joga no chão e esbraveja que sabe muito bem que mortais como ele não passam de lixo consumido pela ambição. Caído, Ferda finalmente entende que foi exatamente por causa de toda aquela arrogância que o terceiro príncipe acabou arruinado. Uri confirma isso e diz que o príncipe só queria explorar o casamento para conseguir subjugar e dominar o dragão. Ela reclama que ele era apenas um tolo sem vergonha, achando que conseguiria esconder aquela ganância óbvia. A criada dá um passo firme à frente, concordando que o antigo noivo era, de fato, um homem extremamente arrogante. Huri o prende contra o chão com as garras em seu peito, dizendo que não vê diferença nenhuma entre os dois. Ela pergunta a Crosley se ele realmente deseja ter o mesmo destino trágico e doloroso que o príncipe teve. No entanto, mesmo estando em uma situação perigosa, Ferda apenas dá a ela um leve sorriso confiante. Huri se surpreende quando o jovem começa a fazer um juramento sincero, garantindo que não há mentira alguma em suas palavras. Ele assegura que não veio forçado por ninguém e que também não está atrás de lucro ou vantagens pessoais. Ele se lembra de que, em sua outra vida, o dragão deu o próprio coração para salvar um homem egoísta como ele. Ferda promete que dessa vez ficará firmemente ao lado dela, declarando em voz alta que veio para ser seu noivo. Ele diz que já que vão se casar, ela mesma deveria falar diretamente com ele, em vez de usar uma criada. O punho da serva treme de raiva, achando a ousadia do jovem completamente insolente. Ela avança sobre ele com as garras prontas, gritando furiosamente para que ele pare de falar essa bobagem. De repente, Huri congela no ar bem à frente de Ferda, recuando o golpe de garra. Ela se afasta com relutância e pede para ser desculpada por um momento, recebendo a concordância calma de Ferda. Dentro do castelo, a criada relata fielmente à sua senhora as palavras ousadas ditas pelo jovem. Ela faz uma reverência respeitosa no chão e conclui que foi exatamente aquilo que o jovem declarou. Huri se curva de joelhos diante da imensa silhueta do dragão que detém o poder absoluto naquele território. A grande duquesa Valdrova, em sua bela forma humana, pergunta, surpresa, se o jovem realmente disse tudo aquilo. Curiosa com a audácia, a duquesa de cabelos ruivos confessa que deseja descobrir que tipo de pessoa ele realmente é. Essa dragoa é magnífica, e o protagonista está a rejeitando. Se ele não a quer, eu quero. Huri compartilha que ele é incrivelmente fraco, parecendo que ia desmaiar de exaustão só de caminhar até o castelo. A criada diz, com desdém, que ele é péssimo e sugere que o expulsem imediatamente, mas recebe um olhar severo de sua senhora. Huri se desculpa, sem jeito, e confessa que o jovem é, na verdade, bem bonito. Mas a duquesa diz que essa não era a questão. Soltando um longo suspiro de derrota, a criada admite que o jovem realmente não parece ser um humano comum. Ela explica, séria, que, sendo uma dragã, é extremamente fácil para ela aterrorizar qualquer mero mortal. No entanto, a serva relata que Ferda não demonstrou o menor sinal de medo, mesmo depois que ela liberou toda a sua aura aterrorizante. Se ela fizesse isso comigo, eu até gostaria. Por causa disso, ela acredita que o jovem será perfeitamente capaz de olhar diretamente nos olhos da própria duquesa. De repente, Valdrova solta uma risadinha leve e misteriosa, pegando a criada completamente de surpresa.
A duquesa comenta, com um sorriso satisfeito, que gosta muito dessa atitude do jovem. Ela está muito satisfeita em saber que finalmente existe um humano capaz de sustentar seu olhar direto. Ela se alegra ao perceber que finalmente poderão conversar e se encarar de uma forma completamente normal. Ruri repete a palavra, bastante espantada, achando muito estranho o desejo de sua senhora de agir normalmente. A duquesa confirma, afetuosamente, enquanto a serva apenas aceita as ordens em silêncio absoluto.